A paz do Senhor, povo de Deus. Nesta tarde eu quero trazer a memória de um fato ocorrido em 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo 10 a seguir, que diz assim: Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitistes passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançarmos fora da tua herança que nos fizestes herdar, a nosso Deus. Porventura, não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, aqui está uma passagem, um fato ocorrido quando Josafá era rei em Judá, aonde o povo de Amon e o de Moabe, e mais o da montanha de Seir, as três nações se reuniram e vieram para a peleja contra Josafá. E quando Josafá ele soube do que estava ocorrendo, que o povo vinha para saquear, para matar o seu povo, ele se prostra de joelho. Ele começa a clamar ao Senhor. O nome Josafá significa Deus é juiz. E quando Josafá ele começa a clamar ao Senhor, e Deus, ele ouve o clamor daquele homem, ele viu a sinceridade do coração de Josafá, e Deus concedeu a Josafá uma resposta que ele tanto precisava. Deus, ele fala com Jaaziel no meio da multidão. O nome Jaaziel quer dizer Deus vê. No meio de uma multidão, Deus agora ele vê, vai ao encontro de um levita e começa a falar a Josafá e todos os moradores de Judá e de Jerusalém que não os assustasse, porque naquela peleja certamente eles não iam ter que pelejar, porém era necessário que ele se levantasse e obedecesse tão somente a voz do Senhor. Nos nossos dias não é diferente. Nós não precisamos correr atrás de A, de B, de C, não. Nós temos que procurar a solução para os nossos problemas no Senhor, porque certamente Ele dará a resposta que nós tanto precisamos, se nós nos deleitarmos de coração ao Senhor. Podemos ver que Josafá ele está clamando, ele está falando de algo que aconteceu no meio do seu povo, de um povo que o próprio Deus disse que não era para ser tocado. E este mesmo povo agora eles vêm para querer destruir, tirar a herança que o próprio Deus deu ao seu povo, aos filhos de Abraão. Sabemos que Moabe e Amon, eles era parente, vamos se dizer, era parente de Abraão, porque Ló era sobrinho de Abraão e Amon e Moabe era filho de Ló com as suas duas filhas. Porém, nós sabemos da história que houve em Sodoma e Gomorra, e quando a família de Ló saiu e as suas filhas deitaram com ele, pensando que não ia ter mais homem na terra, e conceberam. As duas filhas conceberam 2 filhos. Um era Amon e outro era Moabe. E o povo de Seir era descendência de ele é da descendência
de Esaú. Esaú, neto de Abraão. E todos eles, Deus diz, não toca, não mexe, desvia o caminho, porém não toca. E agora eles se reuniram e vieram ter com Esaú para destruir, melhor dizendo, se reuniram para vir destruir com o povo de Josafá, o povo de Israel. Mas Deus, ele tomou por providência, e grande foi a ruína daquelas três nações. É por isso que nós falamos hoje, ai daquele que mexe com um dos pequeninos do Senhor, porque certamente o Senhor, ele vai em conta dessas pessoas e fará justiça ao nosso respeito. Eu quero dizer a você, não tema, não vos assuste, mas tão somente creia. Quando as coisas vier contra você, que você sair do seu controle, eu quero dizer, clame ao Senhor, vá em busca de uma resposta da parte de Deus para a sua vida, porque certamente Ele trará a sua resposta em teu favor. E se você crê, tão somente diz amém. E aqui eu quero agradecer esta rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos?